Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Nessa videoaula a gente vai continuar com a nossa revisão falando agora sobre inequações exponenciais, beleza? Então esse primeiro exercício ele vai falar o seguinte, ó, resolva em R a inequação a seguir e dá essa inequação pra gente. Então para a gente poder resolver esse tipo de inequação, né, a gente tem o seguinte, ó, temos, né, eu posso reescrever a minha inequação da seguinte forma. No lugar do 2 elevado a x, eu vou escrever assim, 2 elevado a x vezes 1, tá? 2 elevado a x vezes 1 dá 2 elevado a x, então eu posso fazer isso. Depois você vai ver por que eu fiz isso aqui. Aqui, esse menos eu vou repetir, e o 2 elevado a x mais 1 eu vou escrever 2 elevado a x vezes 2 elevado a 1. Posso escrever assim por quê? Multiplicação de potências de mesma base. Repete a base, se você olhar daqui para lá, né? Repete a base que é o 2 e soma os expoentes, vai ficar x mais 1, tá? Da mesma forma, esse cara aqui eu posso escrever 2 elevado a x vezes 2 elevado a 2, tá? Aqui eu também posso escrever 2 elevado a x vezes 2 elevado a 3. E por último eu posso escrever 2 elevado a x vezes 2 elevado a 4. Isso é menor que 3 sobre 4, tá? Então aqui, aqui, aqui e aqui eu usei o quê? Multiplicação de potências de mesma base, tá claro? Repara que o 2 elevado a x ele é fator comum de cada uma dessas parcelas. Então eu posso colocar o 2 elevado a x em evidência. Então eu posso escrever 2 elevado a x, né, colocando em evidência. Aqui para essa parcela sobrou quem? O 1. Para essa daqui sobra quem? O menos 2 elevado a 1. Para essa, menos 2 ao quadrado. Para essa, menos 2 ao cubo. E para a última ali, mais 2 à quarta. Isso é menor que 3 sobre 4. Tá claro? Vamos desenrolar agora o que está dentro do parêntese. O 1 você repete, 2 elevado a 1 vai dar 2. 2 ao quadrado é 4. 2 ao cubo é 8. E 2 à quarta, 16. Tá certo? Então tá. Agora a gente resolve o que está dentro do parêntese. Né? Continua. Aqui vai ficar 1 mais 16 vai dar 17. Menos 2 com menos 4 com menos 8 vai dar menos 14. 17 menos 14 vai dar 3. Né? Isso é menor que 3 sobre 4. Tá certo? O que eu posso fazer aqui agora? Né? Posso colocar 1 aqui e multiplicar cruzado. Tá? Eu posso multiplicar cruzado por quê? Né? Porque todo mundo aqui é positivo. Mesmo isso aqui sendo uma desigualdade. Desigualdade nem sempre você pode multiplicar cruzado. Mas nesse caso aqui pode sem problemas. Tá? Porque todo mundo é positivo. Então você tem aqui, ó, 2 elevado a x vezes quem? 3 vezes 4 vai dar 12. E 3 vezes 1 vai dar 3. Então o 12 está multiplicando 2 elevado a x. Né? Eu posso escrever assim, 2 elevado a x menor que quem? Esse 12 passa para baixo do 3, dividindo. E aí eu vou simplificar isso aqui por esse número que você pensou, que é 3. Então eu tenho aqui 2 elevado a x menor que quem? 3 por 3 vai dar 1 e 12 por 3 vai dar 4. Tá claro? Daqui, o que eu posso escrever? 2 elevado a x menor que 1 sobre... No lugar do 4, eu vou escrever a fatoração dele, que é 2 ao quadrado. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu tenho que jogar todo mundo para a mesma base, tá claro? 1 sobre 2 ao quadrado, é só lembrar dessa propriedade de potência. 1 sobre a elevado a n é a elevado a menos n. Então, aplicando essa propriedade aqui, eu posso escrever 2 elevado a x menor que quem? 2 elevado a menos 2. Tem a mesma base, né? Eu posso eliminar as bases aqui agora e escrever só isso aqui, ó. X menor que menos 2. Por quê? Pois a base, que é 2, é maior que 1. Tá? Quando essa base aqui é um número que está entre 0 e 1, quando eu passo daqui para lá, eu tenho que inverter o sentido da desigualdade. Não posso esquecer isso. Tá? Então aqui, por exemplo, se fosse 0,1 aqui, 0,1 aqui, quando eu passasse daqui para lá, o que eu ia fazer? Escrever x maior que menos 2, tá certo? Porque a base, no caso, 0,1 é um número que está entre 0 e 1. Tá claro? Então tem que ficar com isso na minha mente. Aqui fica desse jeito, você mantém o sentido da desigualdade. Por quê? Porque a base, que é 2, é um número maior do que 1, tá certo? Então isso aqui é a nossa solução, só que a gente tem que escrever na forma de conjunto. Então escreve x pertence aos reais, tal que x é menor que menos 2. Tá? Se você quiser ainda, você pode escrever também na forma de intervalo.
né? X menor que menos 2, como é que eu escrevo na forma de intervalo? De menos infinito, né? Menor que menos 2. Então é de menos infinito até chegar no menos 2. Só que aqui tem que ser o quê? Aberto no menos 2, tá? Se aqui fosse menor ou igual, aí você bota fechado. Tá claro? Então, meu conjunto de solução é esse aqui, tá? Eu posso expressar assim ou assim. Tá claro? Agora a gente vai ao exercício 2. Então, pessoal, esse segundo exercício, né, ele pede para você resolver em R a inequação 0,3 elevado a x ao quadrado menos 2x menor que ou igual a 1. Então, qual é o procedimento, né, que a gente utiliza para resolver esse tipo de inequação? A gente tem o seguinte, ó, temos 0,3 elevado a x ao quadrado menos 2x menor que ou igual a 1. Tá? Eu tenho que jogar todo mundo para a mesma base, né? Uma forma de fazer isso é a seguinte. Você tem aqui, ó, 0,3 elevado a x ao quadrado menos 2x menor que ou igual a quem? No lugar do 1, eu vou escrever 0,3. Só que eu vou escrever 0,3 elevado a quem? A zero. Por quê? Porque todo número elevado a zero é igual a 1, com exceção do zero. Tá certo? Então, no lugar do 1, eu escrevo 0,3 elevado a zero. Agora eu tenho a mesma base, né? Então eu tenho que eliminar as bases aqui, né? Só que quando eu for eliminar as bases, eu tenho que estar atento no seguinte. Essa base é o número que está entre 0 e 1. Como ela está entre 0 e 1, o que eu tenho que fazer? Mudar o sentido da desigualdade, tá certo? Então eu vou eliminar o 0,3, né, que é a base, e vou ficar com x ao quadrado menos 2x, só que aqui eu vou mudar, eu vou escrever maior que ou igual a zero, tá certo? Por quê? Pois o 0,3 ele é maior do que 0, menor do que 1, tá certo? Agora a minha inequação, né, exponencial me levou a uma inequação, só que é uma inequação do segundo grau, tá? Uma inequação do segundo grau para a gente resolver o que a gente faz, né? A gente deve proceder da seguinte forma, a gente chama esse cara aqui de uma f de x, tá certo? E vai estudar o sinal dessa função. Para estudar o sinal dessa função, a primeira coisa que a gente tem que fazer é achar as raízes, tá? Se houver. Então, para determinar a raiz de uma função, o que você faz? Você pega a função e iguala a zero. Então, você vai obter x ao quadrado menos 2x igual a zero. Isso daqui me dá uma equação do segundo grau, que eu posso resolver usando a fórmula de Bhaskara, ou eu posso resolver fatorando, porque essa daqui é uma incompleta. Fatorando aqui é mais rápido. Tá? O x ao quadrado é x vezes x. E o 2x é 2 vezes x. Né? Isso igual a zero. Tenho o x aqui e aqui, vou colocar o x em evidência. Aí vai ficar x que multiplica quem? X menos 2. Tá certo? Isso igual a zero. Tem um produto dando zero. Produto dando zero, eu tenho x igual a zero ou x menos 2 igual a zero. X igual a zero já é uma raiz, tá? A outra é fácil de determinar, que é só pegar esse menos 2 e jogar para o outro lado. Então, x igual a 2. Essas daqui são as minhas raízes, tá certo? Então, tenho x igual a 0 e x igual a 2 como raízes. Depois que eu determino as raízes, tá? Eu tenho que fazer o seguinte. Fazer agora, né, aquele esqueminha para determinar o sinal. Como que é aquele esquema? Né? Só relembrando. Você coloca o eixo x aqui, tá certo? E aí você tem que lembrar o seguinte, né? Você tem que lembrar que as raízes que você encontrou aqui, né, são os valores onde o gráfico da função, que no caso aqui é uma função quadrática, corta o eixo x. Né? Ou seja, a parábola é onde a parábola corta o eixo x. Né? Então ela vai cortar no 0 e no 2, beleza? Além disso, eu tenho que lembrar o seguinte, se essa parábola ela tem concavidade para cima ou concavidade para baixo. E como que eu lembro disso? Olhando para o valor de A, para o valor de A, melhor dizendo. Né? Então o valor de A aqui, você veja o seguinte, ó, f de x é quem? X ao quadrado menos 2x. O valor de A é 1. Quando o valor de A é positivo, que no caso aqui, né, 1 é positivo, você tem a concavidade voltada para cima. Se ele for negativo, concavidade voltada para baixo. Tá? Então aqui nesse caso ela está voltada para cima. Eu vou ter uma coisa desse tipo, tá? E vai cortar aqui no 0 e aqui no 2. Estou botando bolinha fechada, por quê? Porque aqui, ó,
a f de x tem que ser maior ou igual a zero. Tá certo? Pelo fato de ser maior ou igual a zero, tem que botar a bolinha fechada. Se fosse só maior do que zero, você colocaria a bolinha aberta no 0 e no 2. Tá? Aqui a gente tem que lembrar que é menos, aqui é mais e aqui é mais. Tá? Eu quero que a minha f de x seja maior que ou igual a zero. Para ela ser maior que ou igual a zero, eu tenho que pegar do 2 para mais infinito e tenho que pegar do 0 para menos infinito. Tá? Então a solução é x pertencente aos reais, tal que x é menor que ou igual a zero, né? Porque aqui a bolinha está fechada, ou x é maior que ou igual a 2. Tá? Aqui eu tenho que escrever ou, por quê? Porque eu estou unindo esse pedaço com esse. Tá? Esse ou aqui dá a ideia de união. Tudo bem? Se eu quiser escrever isso na forma de intervalo, de menos infinito até zero, fechado, tá? Porque a bolinha está fechada, ou aqui, ó, união, com fechado no 2, indo para onde? Para mais infinito, beleza? Então, pessoal, né, essa daí é a nossa solução, tá certo? Isso daí é um pouquinho chato, né, mas faz parte, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula, tá? Que Deus abençoe assim grandemente a vida de vocês, tá? É o desejo aí do fundo do meu coração. Valeu? Um grande abraço.